everyone. Welcome to another episode of the Chantel Cooley podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chantel Cooley. We are continuing our marketplace series where we talk to leaders. Nós estamos continuando a nossa série de sacerdotes de mercado, onde nós estamos recebendo líderes Who feel called to the marketplace, que sentem-se chamados para o sacerdócio de mercado, bringing healing, purpose, and transformation. trazendo cura, transformação e propósito. And today, our guest is someone truly extraordinary. E hoje a nossa convidada é alguém muito extraordinária, Angela Sereno. Ângela Cirino. She's a psychoanalyst, Ela é uma psicanalista com princípios da fé, ela é educadora e autora. and founder of the FD Institute, E ela é fundadora do Instituto FD, which really excites me. que me empolga muito. I want to know more, but this is a movement Eu quero saber ainda mais, mas esse é um movimento that has impacted tens of thousands of lives que tem impactado muitas e muitas vidas, through a combination of faith, science, and compassion. através de uma combinação de fé, ciência e compaixão. Well, that's a lot. Isso é muito! So let's get started. Angela, welcome. Então vamos começar. Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigado, Chantel. Eu estou mais emocionada ainda, porque você é uma inspiração para mim. No seu Instagram tem uma frase que eu gosto muito, que alguns foram chamados para abrir igrejas, outras empresas com propósito eterno. E a nossa empresa é realmente uma empresa com propósito eterno. E eu me sinto só uma CEO de Jesus. I totally agree. And I'm just really excited because we really walk in the same type of mantle. E eu concordo completamente com isso. E eu estou muito empolgada porque nós andamos nesse mesmo manto, né? No mesmo Sim. estilo de chamado. É, isso é lindo, né? Porque realmente é o mesmo manto, é o mesmo estilo de chamado, e é tão gratificante saber que alguém já estava cumprindo esse papel e eu agora preciso ser mentorada, tá? Tô indo no bate-papo, tá? Yeah, I know it's so fun to meet others who are in that business world, but just are so excited about what God is doing through them. Eu fico muito empolgada em conhecer outras pessoas que também estão no mundo dos negócios e ter essa Amém. empolgação do que Deus está fazendo com eles lá no mundo dos negócios. So É muito go ahead. É muito gratificante, porque enquanto eu achava que seria só no mundo de negócios, mas simplesmente voltado para o público cristão, hoje o Instituto é convidado para dar palestras em outros públicos, justamente porque querem saber como alguém conseguiu casar uma ciência na área psicanalítica, do estudo da psique humana, junto com a fé. E quando a gente explica tudo, né, é muito lindo, porque começa o mover de Deus, que a gente vê Deus também alcançando outras pessoas que não estão no âmbito do cristianismo. Se apaixonando por isso e querendo conhecer um pouco mais e até estudar conosco. Right, right. So wonderful. It's that influence. Muito incrível essa influência. Sim. Yeah. You know, when you become successful, God uses that success to draw people in as well. Quando você se torna bem-sucedida, o Senhor usa esse sucesso como um imã para atrair pessoas para perto. Nós temos empresas, eu e meu esposo, também no ramo de construção civil, para casas de alto padrão e carros, né? Há mais ou menos 32 anos a gente tem essas empresas e temos agora o Instituto com 5 anos. E o mais lindo é que meu esposo sempre usou uma frase que me intrigava muito. Ele falava que o Senhor nos disfarçou de empresários para alcançar o reino e expandir o reino de Deus. Oh, wow. That's so wonderful. Isso é incrível. Okay, so let's jump right in. Então, vamos começar. Isso. So now your work is rooted in this rare and powerful fusion. Então, o seu trabalho ele está nessa fusão muito rara e poderosa.
You've got your clinical part and the Christian values merged together. Você tem a parte clínica da ciência emergindo, né, fazendo uma fusão junto com os valores cristãos. So maybe Isso. talk to me about how this came together. Então, compartilha comigo um pouquinho de como isso veio à tona, como Where houve essa fusão. where you're able to merge them both. That's pretty powerful. Como você conseguiu fazer, né, essa junção dessas duas coisas, que é tão poderoso. Eu sempre fui apaixonada pela alma humana, pela psique. Não estudei na área mais nova, mas quando eu estava com meus 30 anos de idade, eu comecei a ter alguns conflitos. Por exemplo, eu conheço Jesus, sou apaixonada em Cristo, tenho uma vida de intimidade com Deus, mas por que que ainda é tão difícil lidar com coisas que eu precisava esquecer? Por exemplo, traumas do meu passado. E também, né, já tive meus filhos, comecei a ter alguns conflitos, querendo não errar com eles em algumas áreas, mas eu precisava conhecer um pouco mais da psique humana. E eu já dava palestras, já tinha livros escritos, e eu me sentia uma hipócrita, dando palestra na área emocional, sem ter conhecimento sobre a questão emocional de uma forma mais profunda. Foi então que eu resolvi começar a estudar na linha da psicanálise, e ninguém tinha me falado, tá, que não podia misturar ciência com fé, e eu comecei a ficar chocada, porque frases que Freud dizia estavam dentro da Bíblia. Vou citar uma. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é, está na Bíblia. Freud diz, pensamento, ensaio da ação. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que abrir os meus olhos para todo aquele conteúdo, buscar sabedoria do alto, para que Deus pudesse abrir o meu entendimento para pegar aquilo que era bom dentro da ciência psicanalítica e trazer para o reino de Deus, ancorado nos versos e na palavra, né, na palavra do Senhor Jesus, nos nossos princípios cristãos. Começou assim. E foi interessante, Chantel, porque como não me falavam que não poderia misturar as duas coisas, eu fui para uma sala secular. E quando o professor começava a explicar, olha, há mais de tantos anos atrás, a ciência descobriu sobre doenças psicossomáticas. Você guarda na emoção, explode alguma parte do seu corpo, psicossomatizando, então. Aí eu levantava o dedo e eu dizia assim, com licença, professor. Não, mas na Bíblia está escrito, lá no livro de Provérbios, quando remoí minhas lembranças amargas dentro de mim, senti picada nas minhas entranhas. Ou seja, psicossomatizou, guardar a amargura, psicossomatizou. E eu comecei, a minha mente parece não, eu sei que foi o Espírito Santo, né, que trouxe assim à luz uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento simplesmente reveladora, que eu conseguia ler tudo aquilo que era ciência psicanalítica, buscando linhas da psicologia, também linhas da psiquiatria, e entrar ali de uma maneira muito profunda e encontrar uma conexão com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com o céu. E aí sim, fazia sentido e isso era curadouro. Comecei desse jeito, depois comecei colocando na prática. Comecei a fazer mentorias com mulheres em casa que queriam ser curadas, na minha própria casa. Separava tempo, vinham de 15 em 15 mulheres, 20 mulheres, toda quinta-feira, né? Foi a primeira mentoria menor, como um tempo à mesa. Eu usava ferramentas terapêuticas e Bíblia, e o processo de cura era infinitamente maior. I love this. Eu amei isso. So let's talk about rejection. Vamos falar um pouquinho de rejeição? Vamos. Obviously, um, I'll use myself as an example. Eu vou me usar como um exemplo. Sim, Um, I've been studying this as well for the Eu past também 2 tenho, years, eu também tenho estudado isso nos últimos 2 anos. sim. and really trying to understand traumas and hurts, Realmente tentando entender traumas e feridas, how they take up space in como your eles brain, consomem um espaço no seu cérebro. Sim. and you get stuck in these loops E você acaba ficando preso nesses loops
where you're rehearsing the hurt over and over. onde você está revivendo aquela dor de novo e de novo. And, I've caught myself doing this. E eu me peguei fazendo isso. Now, I still was moving forward, going after my career with God, E eu estava avançando, né, na minha carreira e em Deus, Uhum. but my body was a nervous wreck. mas o meu corpo estava uma pilha de nervos. I discovered that I stayed in the fight or flight mode and can never just calm down. E eu descobri que eu passei a ficar sempre naquele modo luta ou fuga e nunca no modo Uau, de relaxar. And of uau. course, I know we have listeners today that feel the same way. E eu sei que hoje nós temos pessoas que estão nos escutando que se sentem da mesma forma. And what it did to me, Angela, E o que fez comigo, Ângela, was it caused me to be very sick. foi que no meu corpo causou com que eu estivesse muito doente. So I said, Uau. this is it. Então eu falei, chega, I am going to get this part of my soul fixed. eu falei, chega, eu preciso resolver essa parte da minha alma. And Uau. I don't want to put up with my brain taking me to the same hurts every day, rethinking them. E eu não quero mais concordar, permitir que o meu cérebro me leve para aquelas mesmas e antigas feridas várias vezes. And so I have now discovered that I don't have to stay in that loop of rehearsing the hurts. Então, eu descobri que eu não preciso mais ficar naquele loop de reviver as feridas. Uhum. And, I have undergone like 2 years of counseling and I'm set free. E eu fiz uns 2 anos de acompanhamento, né, terapêutico também, e eu fui Uau. liberta disso. But so I want you to talk a little bit about that Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso. because this needs to be talked about to especially leaders. Porque eu acredito que isso precisa ser falado especialmente para os líderes. Sim. Because we can't move on, right? Porque vai chegar um ponto onde isso vai nos parar e nós não vamos Sim. conseguir avançar. So let's talk a little bit about that. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Chantel, quando eu comecei a estudar, era mais ou menos com os meus 29 anos, e naquela época, procurar uma terapeuta era um sinônimo de fraqueza, que eu não tinha uma espiritualidade muito desenvolvida com Deus. Ainda mais que eu vim de uma denominação muito rígida, né? Muito dogmática. Eu tinha tido as minhas experiências, porque eu tive rejeição, adolescência, tentativa de suicídio, abandono. Eu me converti sozinha lendo a Bíblia, né? E eu acredito que tenha sido um chamado de Deus durante toda a minha vida. Lendo a Bíblia, antes de converter, os meus olhos se abriram. Bom, mas vamos lá, nessa parte. Eu perdi um filho, uma filha, Chantel, aos 24 anos, que caiu do braço da enfermeira e morreu. E eu quase enlouqueci. Eu via a necessidade de procurar ajuda terapêutica, mas eu não sabia onde. E eu lia muitos livros sobre cura emocional, muitos livros sobre saúde emocional, muitos livros que eram de psicólogos cristãos. Bom, aí tudo isso me levou, então, a buscar esse estudo. Quando eu comecei a estudar e ver tudo aquilo que eu disse na nossa pauta anterior, parece que foi o meu processo terapêutico. Era eu estudando aquele conteúdo, me encontrando com o Espírito Santo dentro daquelas linhas, e eu não sabia que automaticamente eu estava nas minhas anotações desenvolvendo um próprio método. Quando então eu começo a levar aquelas mulheres para casa que tinham dificuldade de ir a uma terapeuta, tinham medo, né? E eram proibidas até então, e era um sinônimo de fraqueza ou de falta de espiritualidade. Eu as levei para minha casa como se fosse um grupo de mulheres, né? E todas eram empresárias, para tomar um café.
tomar um chá, falar, não sobre bolsa, roupa, mas falar sobre experiências da vida. E eu usava ferramentas terapêuticas que eu havia aprendido sem contar para elas que eram ferramentas terapêuticas. Começamos com um grupo de 7 mulheres, logo foram 70, 50, meu Deus, foi só crescendo. Comecei a fazer bigs eventos em Goiânia para mulheres, Mhm. todos com cunho terapêutico, sem que eles percebessem. E aí foi então que a gente percebeu a quantidade de líderes com pensamentos suicidas, com depressão, com surtos psicóticos, que estavam assim, extremamente adoecidos emocionalmente, Mhm. mentalmente e espiritualmente, e não era por causa literalmente, acabei de cometer um pecado, não, era por causa dos traumas que cada uma carregava. Trauma da sua infância, lembrança de abuso sexual, lembrança de rejeição, de abandono. Então, quando chegou aquele tempo, eu entendi que era uma forma da gente trazer todo esse conhecimento. Eu comecei a trazer esse conhecimento dando palestras, pregando nas igrejas, e aí eu fazia questão de dizer, gente, olha, eu sou terapeuta, e cristão precisa de terapeuta. Tem quem cuida do corpo físico, a igreja vem cuidando da sua espiritualidade, mas e quem está cuidando da sua alma? Nós somos um só, né? E a alma, ela pode ser cuidada na igreja por alguém que conhece, mas pode também ser cuidada por um terapeuta que você senta, abre o seu coração, que te ajuda a organizar essa bagunça que está dentro da sua mente. E com isso, Chantel, foi crescendo, as ministrações eram diferentes, as pregações, elas sempre tinham um cunho dentro da área terapêutica, bem disfarçado, né? E chegou no tempo que foi muito claro mesmo, eu comecei a trazer muitas palestras lúdicas, mostrando a questão de cuidar da alma, da emoção. Isso foi tomando uma Mhm. proporção tão grande que as pessoas vinham para cá, Yeah. queriam terapia comigo, e eu atendia pessoas do mundo inteiro, tá? Online, tá? Desde que naquela época que falasse português, né? É a primeira vez que eu estou usando alguém para traduzir, mas atendia pessoas do mundo inteiro, brasileiros, que estavam precisando de ajuda, e aí foi crescendo muito esse universo e realmente viram que era um processo para curar líderes que precisavam seguir em frente com as suas emoções ajustadas. Mm. And did you see incredible results once they fix their emotions and begin to go stay in the present instead of the past? E você viu, testemunhou bons resultados com eles na vida deles depois de que eles conseguiram, né, ajustar as suas emoções, o seu foco de viver no presente e não no passado? Muito, Chantel. É tanto, Chantel, que quando terminava esses 3 dias de mentoria e imersão, as pessoas ficavam num hotel, fora do condomínio que eu moro, vinha para minha casa às 9 da manhã e saíam aí só mais tarde. Tinha todo esse processo terapêutico. Quando terminava os 3 dias, meu Deus, onde eu consigo esse conhecimento? Onde eu consigo esse estudo? Gente, eu estava travada por causa de algo que aconteceu há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. E era algo que, às vezes, para sair daquela questão, existia de fato. Existe um mandamento bíblico, por exemplo, a questão do perdão. Tá, mas eu não consigo perdoar por quê? Porque muitas vezes eu estou presa a uma cobrança interna, a uma criança que não amadureceu, que está aqui dentro. Os resultados, Chantel, foram tão extraordinários que eram as pessoas querendo saber onde eu havia estudado, só que onde eu havia estudado era secular. Então, a gente criou o método. Só para você ter noção, foram tão extraordinários que nós temos hoje filmes, tá? Com histórias reais dos nossos clientes e pacientes que tiveram a sua vida mudada. Wow. Okay, so let me ask you this. Então, deixa eu te perguntar isso. So you're a Christian, right? And you have a lot of hurts, Então, você é cristão, certo? Você tem Sim. muitas feridas and you know what you need to do. You know you need to forgive, e você sabe o que você precisa fazer, você sabe que você precisa perdoar. and Sim. you do it, E você faz isso. but Uhum. it's like one hurt after another piles on top of each other to where you have this tall mountain of hurts. Mas é como se uma ferida se acumula em cima da outra até que a pessoa tem uma pilha de feridas. Exatamente. And you have success, E você tem sucesso, but you always seem to go back to that victim mentality.
Mas parece que você sempre acaba voltando para aquela mentalidade de vítima. Why is that happening? Maybe explain that. What's going on with your brain and your soul? Por que que isso acontece? Se você quiser explicar como, por que que, né, o que que isso acontece no nosso cérebro e na nossa alma? So really what I'm saying is why can't you let that go and move on? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é por que que as pessoas não conseguem deixar isso ir e seguir em frente. Eu vou contar um exemplo bem prático para me ilustrar de uma forma muito especial. Bom, por exemplo, eu tive algumas dificuldades na minha infância com a minha mãe. Eu perdoei a minha mãe por sentir que eu não era uma filha inclusa, por ela não ter entendido quando eu converti e aceitei Jesus, por ela parar de conversar comigo 3 anos, simplesmente pelo fato de ser cristã, e por ela dizer para mim assim: eu tenho certeza que um dia eu vou perder você vai perder um filho, você, Ângela, vai perder um filho igualzinho eu te perdi para Deus. E aí, aos 24 anos, com aquele todo sofrimento, de um sofrimento que se simbolizava para mim rejeição e várias outras coisas, minha filha nasce, cai do braço da enfermeira e morre. Aí veio no meu coração uma raiva, um ódio, uma cobrança. Ela me amaldiçoou e tal, e sofri bastante, embora eu sei que na Bíblia está escrito: maldição sem causa não alcança lugar, e foi uma fatalidade. Ponto. Aceitei Jesus, né? Estou cristã, perdoei mamãe e tudo, o tempo se passou, ela ficou com muita abalada por eu ter perdido uma criança, ela lembrou disso, foi para dentro da minha casa e eu perdoei. Só que aqui dentro, toda vez que eu olhava para ela, eu perguntava por que ela fez isso. O tempo foi passando, eu tive mais 3 filhos. Essa foi uma permissão de Deus para que ela conhecesse o Evangelho também, para que ela pedisse que um pastor orasse por nós, que ela queria abençoar o meu ventre, já que eu já havia perdido mais 2 crianças em aborto espontâneo. E o tempo foi passando, né? E eu não entendi porque do nada me dava uma tristeza. Parece que eu tinha algo mal resolvido, mas eu perdoei. E aí? Parece que era uma ferida em cima da outra, porque eu ainda tinha um sentimento de rejeição. Parece que eu andava procurando alguém que suprisse uma presença materna na minha vida. Bom, comecei a escrever livros, ter sucesso como terapeuta, financeiramente ajudar a minha mãe, e aí um dia, num processo entre eu e eu mesma, né, olhando essa questão terapêutica, entendendo algumas dores emocionais, eu entendi que no fundo, no fundo, no fundo, eu gostaria que ela chegasse e dissesse assim: parabéns, você é incrível, você é maravilhosa, você superou tudo, você tem 3 filhos hoje. Olha, eu falhei com você, eu fui extremamente dura com você. Hoje o Brasil te aplaude, você tem tantos livros, ó, como eu tenho orgulho de você. Só que aí, gente, chegou num ponto que eu entendi que para ela não vai ser importante fazer isso. Ela não tem a obrigação de fazer isso. Então, eu não conseguia perdoá-la por completo, verbalizei perdão, mas eu sentia aqui dentro algo assim: você me deve algo. Inclusive, foi um dia que eu entendi que chegar perto dela, prover o financeiro para ela, era uma forma de dizer: tá vendo o quanto eu sou boa? Enquanto eu não resolvi isso comigo mesma, que ela me deu o melhor dela, o melhor que ela podia fazer, e as coisas que ela falou ou fez comigo que me feriram, com certeza ela também é uma mulher machucada pela vida, pelas situações que ela viveu, e que quem não está curado vai sangrar em cima de outro. Então, quando você para e entende tudo isso, você olha o outro com compaixão, você olha o outro com amor. Você dá o perdão sem exigir que nada venha em troca depois. E isso se torna mais leve. Você deixa o outro livre e você, então, também fica livre para seguir o seu caminho sem cobrança, entendendo que tudo faz parte de um processo de Deus para amadurecer e fazer a gente crescer. It seems like the key to that is you became self-aware of what you were wanting. Então, me parece que a chave para isso que você explicou foi que você se tornou autoconsciente da sua verdadeira necessidade, daquilo que você Exatamente. verdadeiramente queria. Exatamente. É o autoconhecimento de quem eu sou
essa é a minha história, eu me sinto assim, então, peraí, deixa eu olhar para a minha história, reconhecer ela, não tem como mudar passado, então eu abraço e falo, tá tudo bem, Ângela, como é que a gente faz Uhum. agora para ressignificar essa parte da sua história, seguir adiante e ajudar outras pessoas? Well, let's just pause for a moment. Vamos pausar por um momento. I Sim, really feel that there are, especially women listening right now, Eu sinto que especialmente mulheres que estão nos ouvindo agora, and they're saying, I can relate to Chantel and Angela. e elas podem estar falando, eu me identifico com a Chantel e com a Ângela. I'm successful. Eu sou bem-sucedida, I love God, eu amo Deus, but I also have hurts. mas eu também tenho feridas. So, what can you say to them right now? Just something that can shift them out of that really dark place. Então, Ângela, o que que você pode dizer para elas agora? Algo que realmente possa ajudá-las a transicionar desse lugar de escuridão. o próprio Cristo já havia nos dito que no mundo nós teríamos aflições. Ele não prometeu para a gente uma vida maravilhosa, sem nenhumas agruras, sem nenhum sofrimento. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a gente olhar para a sua palavra, lá no Velho Testamento, a gente vai entender que ele é especialista em transformar cada maldição, cada luta que nós tivemos em bênção. E é por isso que está escrito que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Eu estou mostrando para você tudo o que está em um contexto bíblico, mas num contexto científico, exatamente as mesmas coisas em outras palavras. Você precisa entender que você, com certeza, pode pegar todas essas marcas que tem na sua história e construir um propósito, e ser a sua força, e ser realmente algo que vai marcar a vida de outras pessoas, que vão olhar para você e dizer: Uau, ela está aqui nesse patamar, ela é uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida, mas ela também venceu os seus gigantes. Ela venceu as suas lutas, os seus problemas. Isso significa que eu também posso em Cristo Jesus. Amen. That's so good. Amém. Isso é Amém. incrível. Now, let's talk about your institute. Então, vamos falar um pouquinho do seu instituto agora. So Sim, you train therapists, Então, você treina terapeutas, sim, but you are also equipping the marketplace, right? mas você também está equipando sacerdócios de mercado, certo? exatamente. So tell me a little bit about that. Então, nos fala um pouquinho disso. Chantel, o Instituto foi criado de uma maneira muito inusitada. Há 5 anos atrás, eu queria pedir ao meu marido que me desse uma das casas da construtora para me montar uma casa de mentoria. E porque eu já fazia isso, já treinava pessoas, mas numa proporção bem pequena, né? Talvez de 15, 20 pessoas por cada quinzena. E ele disse que não, que era um valor muito alto, que nós tínhamos outras demandas de negócio. E naquele dia eu fui falar para Deus: Deus, conversa com meu marido, é uma só carne, trabalhamos junto, os milhões dele também são meus. E eu falei assim: Deus, toca no coração dele para ele me dar uma boa casa, uma boa mansão aqui dentro do condomínio para mim fazer esse projeto. E a resposta do céu foi fantástica para mim. Deus falou assim: esse é o propósito do seu coração, não é do coração dele. O dinheiro os recursos que eu dei para ele, ele já aplica no reino da maneira que eu estipulei para ele. Me peça, porque eu tenho mais para oferecer do que o seu cônjuge. E eu lembro que eu falei assim: Deus, então tá bom. Então coloca uma ideia, um projeto nas minhas mãos que renda milhões para que eu faça um instituto de curso, para que depois eu construa uma clínica psiquiatra, para que eu possa fazer filmes com base cristã de história real. E Deus sabe que eu levo isso muito a sério. Passou, Chantel, aí mais ou menos acho que não foi nem uma semana. Eu estava fazendo uma live, eu faço live há 5 anos, todo dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, no horário de Brasília. E quando eu abri a live, muita gente começou a me perguntar:
você vai abrir o curso de psicanálise? A gente quer fazer com você. Eu não quero fazer uma formação para terapeuta em um projeto secular. Você falou, quando eu estive na sua casa de mentoria, que você ia fazer. E o conteúdo estava pronto, eu ia fazer presencial. E estava no auge daquela questão de Covid, né, pandemia e tal. Aí eu falei, vou, digita aí, eu quero, ou chama na bio, que a gente vai abrir uma lista de espera. Naquele dia, a lista de espera no final do dia deu 700 pessoas. E eu assustei. Eu já trabalhava no mercado digital, eu falei, por que não fazer o curso, então? Esperei uma semana, montei toda a estrutura de plataforma e liberei o curso e falei, Deus, me dá pelo menos 1.000 alunos para me saber que é do Senhor, o Senhor confirmar no meu coração na primeira turma. E nós tivemos 1.004 alunos. Então, isso tem 4 anos, na verdade, quando abrir o curso tem 4 anos, fará 5 no próximo semestre. Chantel, hoje nós temos 35.000 alunos, dos quais 30 já estão formados, 30.000 alunos, e 5.000 estão em formação. Cada semestre entra 4, 5.000 alunos. Agosto tem outra abertura de turma. Essas pessoas que são formadas numa metodologia totalmente voltada no contexto da psique humana, que entra psicanálise clínica, psicologia e parte da psiquiatria em algumas questões que entram em transtorno de personalidade. Nós pegamos todo esse conteúdo, juntei também um grupo de médicos para me ajudar nas áreas que não é da minha autonomia, como psiquiatria, e fizemos toda uma ligação, uma ancoragem com princípios judaicos cristãos. Para cada aluno desse colocar em prática o que ele está aprendendo, ele tem que ser atendido. Ele vive na prática o processo de cura, de autoconhecimento e cura, e ele tem que atender 210 horas de estágio. Então, Chantel, o Instituto hoje ele atende uma média por semestre de mais de 30.000 pessoas de graça online. Essas pessoas têm um atendimento, 4 consultas por CPF, tem uma devolutiva, a gente vai juntando aquele banco de dados e a gente ensina essa turma de terapeuta que é formada a ir para o mercado de trabalho. Atuar como terapeuta, a gente fala, olha, não tem lugar mais lindo de que você ter uma profissão, que você está ali atendendo as pessoas, mas sendo um instrumento de Deus. Então, hoje, se eu fosse colocar para você aqui, são mais de 200.000 pessoas atendidas gratuitamente através dos 30.000 alunos que já estão formados. E 100% desse retorno a gente dedica a fazer filmes, nós temos 2 filmes já no mercado, um vai rodar o Brasil inteiro em setembro, que é um filme sobre autoextermínio, por causa do Setembro Amarelo. Um já está no cinema, daqui 2 dias eu estou em São Paulo fazendo um lançamento. Temos uma série chamada Caminhos, só com história de vida real. Começo, meio e fim, mas todas passando pela cruz. Isso aqui é a coisa mais linda. E todo o recurso, Chantel, vai ser destinado agora para a construção de um hospital psiquiátrico, que queremos que seja referência na América Latina, um hospital psiquiátrico com bases cristãs. Wow. Wow, this is unbelievable. Uau, isso é É lindo, incrível! é lindo. Já compramos um jato para rodar o Brasil e o mundo, fazendo evento, levando essa metodologia, ensinando as pessoas a buscarem cura, autoconhecimento e cura, serem curados para curar e ainda assim cumprir um propósito. E aí eu brinco com o pessoal, sua dor vai virar Pix. Pix, né, que é o Yes. pagamento. You know, you're doing, I think God has positioned you for a huge assignment. Eu acredito que o Senhor te posicionou para uma grande missão. Amém. And not only just Brazil, I know you're all over the world, E eu sei que não só no Brasil, mas ao redor de todo mundo. but, you know, changing lives so people can go after their call is truly what is needed right now. Porque você mudar a vida das pessoas para que elas possam cumprir o seu chamado é o que precisa agora. And you know, for Brazil, I constantly hear the voice of the Lord talking to me about entrepreneurs. Sabe, para o Brasil, Angela, eu constantemente ouço a voz do Senhor falando comigo sobre os empresários. God is raising up so many leaders and entrepreneurs in Brazil now. Deus está levantando tantos líderes e empresários no Brasil agora.
And there's this new level of success that's going to sweep over Brazil. E vai haver esse novo nível de sucesso que vai cair sobre o Brasil. And once you carry that mantle, E isso que você carrega, esse manto, it's like a breaker anointing over you. é como uma unção de romper para outras pessoas. Ela está em você. It's like you're able to just kick people out of the old, sad mindset. É como se você fosse capaz de chutar as pessoas para fora daquela mentalidade velha, triste. And, Isso mesmo. I really see that what you're doing is going to help people realize how powerful they are, and they don't have to live in the past. E o que você faz realmente vai ajudar as pessoas a entenderem quem elas verdadeiramente são e que elas não precisam ser escravas, viver no passado. Because what you carry when you speak to leaders like me, E porque o que você carrega quando você falar para líderes como eu, it's refreshing, é revigorante te ouvir. it's life-giving, Traz vida enquanto a gente te ouve. and it supernaturally opens up another level of what God wants to do. E isso imediatamente, sobrenaturalmente, abre a porta para um outro nível do que Deus Isso quer mesmo. fazer com as pessoas. Angela, all leaders need is just a little pushed to believe in themselves and to go after what God called them to. Sabe, Angela, o que que os líderes precisam é só de um empurrãozinho É, para acreditar no quem eles são, no que Deus os chamou exatamente. para ser. And you're doing that. And you're right in the middle of God's will. E você está no centro da vontade de Deus, realmente fazendo isso. É tão lindo porque foi algo que aconteceu comigo. Eu vim de uma família que não era bem-sucedida, uma família tóxica, mas também que não era bem-sucedida financeiramente. Meu esposo, a mesma história. A família dele era funcional, mas ele veio de uma vida financeira muito difícil. E ele trabalhando muito junto comigo nas empresas dos outros ramos, a gente prosperou muito. A gente usava a nossa empresa para fazer devocional, para fazer culto com os colegas empresários, café da manhã. Cada cliente que era atendido era um evangelismo muito sutil. Eu comecei a escrever livros para dar de presente, livros de devocionais para os nossos clientes. Nós dávamos palestras primeiro para os nossos funcionários, a empresa foi crescendo, foi prosperando. Quando eu fui para o universo terapêutico, Chantel, Deus assim, me fez vislumbrar algo diferente. Eu comecei a cuidar de pessoas e dizer: você pode, né? Dentro de você tem um pedaço de Deus. Eu falava: acorda, olha, dentro de você existe Deus. Eu falava: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, decola, só obedeça a sua palavra. E eu fui crescendo no universo terapêutico, meu Deus, quando eu atendia, só atender o consultório, hoje eu só tomo conta do instituto, só não é muita coisa, né? Gravo filme, né? Sou a terapeuta das séries, tá, Chantel? Como se diz, já que tem que ir para a TV como atriz, eu também vou, não tem problema não, né? Deus está em mim, ele vai me dar graça. E deu certo. E aí, o que acontece? Eu atendia muito jogador de futebol, atendia muito empresário multimilionário que vinha de fora, eles só queriam ajuda e não era tão difícil, era tão simples. E Deus nos prosperou muito. A gente tem uma vida financeira muito boa. E eu falei: por que que as pessoas não entendem que se você ama a Deus, se você é fiel a Ele e anda segundo a sua vontade, Ele pode te prosperar. Você pode ter o melhor carro, a melhor bolsa, você pode ter um jato. Não tem nenhum problema, é por Ele, é para Ele. Isso não me corrompe. Isso me dá acesso. A alegria que eu tenho é que isso me dá acesso. Por exemplo, eu vou estar no lançamento do nosso filme, depois da manhã, eu como artista principal. Passei no teste. Porque é fácil, né, Chantel? Eu estou interpretando eu mesma, que é uma terapeuta que atende pessoas. E contando toda essa história, né? Eu vou estar junto com os diretores da maior distribuidora de filme da América Latina. E aí eles respeitam, você carrega a glória de Deus.
Você está fechando o negócio e Wow. está evangelizando. Eu me lembro do dia que eu fui fechar um dos negócios com eles, e eles estavam fazendo um certo descaso. Ah, é a crente, a evangélica, nhanhanhã, e eu fina, bem comportada, bem vestida, junto com meu esposo, e ele olhou para mim e falou assim: que hora que é o voo de vocês? Me fala o horário do voo para me tentar antecipar a reunião de vocês, em primeiro lugar, porque vocês são de um lugar mais distante do Brasil. Aí eu falei assim: não se preocupa, não, a gente. É só eu ligar no hangar, eu aviso no hangar que hora que a gente vai sair. Tá tudo certo. A hora que você puder me atender, aí já mudou o olhar. Claro que ele mudou o olhar por um interesse financeiro, mas naquela hora o Espírito Santo falou: eu te dei posição para ter respeito, para ter acesso. Agora deixe a minha luz brilhar. Por exemplo, o nosso hospital vai ser do lado do maior hospital do câncer da América Latina. O Senhor nos deu um local do lado. Eu fiquei pensando, eu falei para meu marido: amor, já pensou, daqui a pouco a gente pega o nosso hospital, que é um hospital terapêutico, né, na linha de saúde mental, a gente treina o nosso time para estar Mhm. fazendo uma parceria com o Hospital do Câncer, porque ali vai ter pais, mães, filhos desolados porque estão perdendo alguém. Eu falei: é algo muito Wow. divino. Chantel, eu sou apaixonada na visão que Deus te deu. Quando eu te conheci, você me inspirou, porque eu falei: tem alguém que entende que o CNPJ é uma extensão do reino. Eu entendi isso. Deus não me chamou para ser pastora. Deus me chamou para ser uma empresária de sacerdócio. E eu passo isso para os nossos alunos. Teve uma aluna minha que falou: eu era do lar, eu era depressiva em cima de uma cama, comecei a te assistir nas lives, comecei a fazer seu curso. Ela me mandou uma mensagem. Esse ano que passou, ela faturou mais de R$ 500.000 para quem faturava um salário mínimo, olha lá, por mês. E ela está tão encantada. A filha hoje é aluna, o esposo entrou nessa turma e ela está sonhando agora em ser psiquiatra. Eu falei: vai, minha filha, só vai. Desculpa. Wow. So encouraging. Muito encorajador. You know, you let go of the hurts. Você deixou as feridas irem. You found your purpose, Você encontrou o seu propósito. Sim, and you believed what God believed about you. E você acreditou no que o Senhor cria a seu respeito. sim, And the rest is history. E o resto é história. exato. I like what your energy that you're bringing today. Eu amo essa energia que você está Amém, trazendo hoje. You amém. know, uh, we don't have to wait for the applause of anyone. We have God. A gente não precisa esperar pelo aplauso dos outros, nós temos Exato, Deus. And isso. you're and I love it because you're comfortable in who you are. E eu amo porque você é confortável com quem você é. Exato. You accept yourself, and I love this training that you're doing. E você se aceitou e eu amo esse treinamento, isso que você tem desenvolvido. And for me personally, letting go of the past has totally transformed my life as well. E para mim, pessoalmente, deixar o passado ir também transformou a minha vida. Uau. And so as we end this podcast, it's been so good. E enquanto nós estamos caminhando para o fim desse podcast, que a proposta tem sido incrível. I mean, I know you're super Amém. busy and you probably don't have much more time, Eu sei que você é super ocupada e não tem muito mais tempo. but let's leave the audience with this. Então vamos talvez deixar a audiência com isso. Sim, As women, Quanto mulheres, we have authority nós temos autoridade. and we can go after what God said we could take. E nós podemos ir e perseguir aquilo que o Senhor disse que nós poderíamos ter. We can be amém. bold Nós podemos ser ousadas. as women, Enquanto mulheres, knowing who we are in Christ. sabendo quem nós somos em Cristo. So I think it's all about being confident in who you are.
Então, acredito que é sobre nós termos confiança em quem nós somos. And when Sim. you get to that place where you let go of the past, E quando você alcança esse lugar onde você se desamarra do passado, Angela, I think for me, something completely transformed in my life when I did that. Ângela, para mim, realmente, eu acho que isso transformou completamente a minha vida quando eu fiz isso. Uau. I mean, it's a process É um processo. along the journey, E ao decorrer da jornada, but what happens when you do that, you draw success to you. mas o que acontece quando você faz isso é que você atrai sucesso até você. Exato. You attract people to you. E você atrai pessoas até você. Uau. And that's where you get into the overflow, living in the overflow. E é aí que a gente começa a viver no transbordar, acessar essa qualidade do viver no transbordar. And that's Isso. exactly what happened to you. E isso é exatamente o que aconteceu com você. And so, of course, success is chasing you down. E agora o sucesso corre atrás de você, o Isso. sucesso te persegue. So Amém. maybe just talk whatever the Lord shows you. Let's talk to those who are listening right now. Então, para a gente finalizar, compartilhe agora, fala com as pessoas que estão nos ouvindo o que o Senhor colocar aí no seu coração. Dê uma And palavra para elas. and then we'll pray and end. E aí nós vamos orar e finalizar. Em poucas palavras, eu quero te dizer algo muito importante. Permita-se se conhecer à luz do Evangelho, à luz de quem Cristo quer que você seja. Não fique mais parada, preocupada, travada aí com o passado, com o que não aconteceu, com todas essas feridas que você vem carregando na bagagem da sua vida. Mas pare, nesse momento, tenha um encontro consigo mesmo, aprofunde a sua vida de intimidade com Deus e descubra a pessoa incrível que Deus quer fazer com que você possa transbordar e seja no meio da sociedade, porque afinal de contas, quando você está curada, você brilha e a luz de Cristo brilha através de você. Você cumpre um propósito extraordinário, levando amor, compaixão e empatia e levando Jesus. And I just love what you said. Eu amei o que você disse. All right, I'm going to repeat it. Eu vou repetir. I think this is so prophetic, Angela. Eu acho que isso é muito profético, Ângela. Don't Amém. worry about what did not happen. Não se preocupe com o que não aconteceu. Isso. That speaks to me Isso falou comigo. because there was a Uau. lot of things that did not happen. Porque às vezes a gente se preocupa com as coisas que não aconteceram. Sim, You can get stuck in that place, right? E nesse lugar também pode ser um lugar que te aprisiona, certo? sim, certo. Te And aprisiona. yeah, it can drag you backwards, right? E isso realmente pode te atrasar, certo? Te ficar te prendendo. Sim, porque a gente pode ficar perguntando, né? Por que não aconteceu? Eu fiz tudo tão certinho, eu organizei as coisas, mas às vezes não era assim que o Criador queria. E ele faz do jeito dele e se encarrega de nos fazer entender o caminho que ele tem para a nossa vida, desde que a gente se permita. Oh, wow. Another thing I caught myself saying, Outra coisa que eu me percebo dizendo. I'm a good person. Às vezes, quando eu pensava isso, eu falava, eu sou uma boa pessoa. Ah! Why would they hurt me? Por que que essas pessoas estão me ferindo? I did nothing to them. Eu não fiz nada para eles. And that really damaged me. E esse tipo de pensamento realmente me prejudicou. Uau! É interessante que não é só você não, tá, Chantel? Eu, por muitas vezes, dizia, poxa vida, eu sou tão boa, eu ajudo tantas pessoas, faço tudo, depois a pessoa me devolve com isso. E cheguei até a pensar, tá? Vou cruzar os braços, não quero cuidar de mais ninguém, não vou dar mais atenção para nada, e vou tocar minha vida. Aí eu imaginei Deus olhando para mim, rindo e falando, bobinha, faz isso não, porque essa não é a sua essência.
sua essência, é o que está em mim. Então, se machucaram Jesus, não vão me machucar. That's right. That is so right. God, Exato. so we'll pray now. Então vamos Right. orar. I just really sense that there's many that feel like a Joseph. Eu realmente sinto que muitas pessoas se sintam como José. God said to me, Wow. Chantel, Deus disse para mim, Chantel, let the people go. deixe as pessoas irem. Not only you're holding them back. Você não apenas está segurando eles, And I said, impedindo eles. oh no, Eu falei, não, I had no idea. eu não sabia que eu estava me apegando a essas pessoas. Well, let them go. Não, eu preciso deixá-las ir. And it changed everything. E isso mudou tudo. God said, you're like a Joseph. Deus disse, você é como José, You're going to be able to rebound from every situation. você vai conseguir se reerguer de cada situação. And I prophesy that over those listening today. E eu quero profetizar isso sobre vocês que estão nos ouvindo hoje. God has not forgotten you, Deus não se esqueceu de você. Amém. that you will rebound over those situations. Você vai se reerguer sobre essas situações. Amém. All of those things will work for your good, just like Joseph. Todas essas coisas vão cooperar a seu favor, Amém. assim como com José. So I pray over your mind Então eu oro pela sua mente Sim, Deus. and I break assignments assigned against your thought life. Então eu quebro desígnios malignos contra contra a sua mentalidade, sobre os seus pensamentos. So I want you to say, I release the past. E eu quero que você repita conosco: eu libero o passado. I release people Eu libero as pessoas. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. And right now, I see your focus is being realigned. E agora eu vejo que o seu foco está sendo realinhado. Instead of being like the 10 spies who got stuck in fear, Ao invés de ser como aqueles 10 espias que ficaram presos pelo medo, God is raising your eyes up to see what He sees for you. Deus está erguendo a sua visão para que você possa ver o que Ele vê para você. And I release the mantle of success upon you, E eu libero um manto de sucesso sobre vocês. that you will have the ability to have insight Que você vai ter a habilidade de ter insights into business situations. para situações de negócio. And you will begin to navigate your way back out. E você vai começar a navegar o seu caminho. So I release that mantle of success upon you Então eu libero esse manto de sucesso sobre vocês. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Now, Angela, would you like to pray over those who are listening? Ângela, se você também quiser fazer uma oração sobre as pessoas que estão nos assistindo. Ok. Senhor, em nome de Jesus, nós concordamos com tudo aquilo que a Chantel acabou de ministrar sobre o coração dessas mulheres. Às vezes, algum homem também que estejam aqui. Pai, eu quero te pedir que o Senhor traga, Deus, a memória de cada uma, cada vitória, aquilo que de fato traz a esperança, para que eles possam decolar e ver o quanto o Senhor esteve com eles e estará todos os dias até a consumação dos séculos. E se tem alguma coisa que está travando, ainda que inconsciente, a sua mente, o seu propósito, os seus projetos, fazendo com que essa pessoa não esteja vivendo o melhor de Deus para essa pessoa nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a desvendar isso do seu inconsciente, buscar de fato esse autoconhecimento de quem ela é, buscar um ajuste para a sua história e entender, oh Deus, os propósitos e desígnios do Senhor para essa pessoa, para minha irmã, para o meu irmão aqui na terra. Deus, o Senhor também tem ministrado ao meu coração que é um tempo que o Senhor vai levantar empresários milionários e
bilionários. O Senhor tem ministrado ao meu coração já tem tempo que virá um grande avivamento por essas pessoas que vão ser igreja onde a igreja não pode ir, na arte, no cinema, nas escolas, faculdades, empresas no geral, Pai. Senhor, e que nós possamos nos preparar, limpos de alma, de coração, com feridas curadas, para que possamos tomar posse desse chamado, desse projeto. Eu sei disso, Pai, porque eu pedi para o Senhor, bota milhões nas minhas mãos para que eu possa fazer o que muito milionário, que se diz amar a Jesus, não faz. Eu tenho visto o Senhor estender as mãos sobre nossa empresa, escancarando as portas dos céus, espalhando aquilo que é o teu projeto, e eu tenho visto grandes coisas acontecerem, e tenho feito isso com os nossos alunos e terapeutas. Acorde, Amen. em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar uma geração de gente próspera, muito rica, que sejam milionários e bilionários, mas que usem as suas vidas como sacerdote de mercado, Pai. Em nome de Jesus, concordamos, Senhor. Amém. Amen. Powerful. Poderoso! Okay, so really quick, if there's someone listening that's interested in everything that you've talked about in your institute, how can they find you? Então, rapidamente, se as pessoas que estão nos ouvindo, elas quiserem achar sobre o Instituto e as coisas que você compartilhou, onde elas devem ir? No meu Instagram, Ângela Cirino, aí vai na bio tem tudo que nós fazemos. Tem o Instituto, a terapia online, tudo está ali descrito. Okay, well, it has been truly an honor to be with you today. Foi realmente uma honra estar aqui com você hoje. I love your authority that you carry. Eu amo a autoridade que você carrega. Amém. I call it the Queen Authority. Eu chamo a autoridade de rainha. Ah, amém. And I know this podcast will truly enlighten people. E eu sei que esse podcast vai realmente trazer luz para as pessoas. And Amém. you know, right when you were praying, I saw the Lord say this, Enquanto você estava orando, eu ouvi o Senhor dizer isso, that you are a multiplier. que você é uma multiplicadora, What you carry will be multiplied. que o que você carrega vai ser multiplicado. And for your nation, E para a sua nação, you're causing an uprising. você está causando um levantar. The more leaders, the business people that believe in who God is in them, Desses empresários que acreditam no que Deus diz sobre eles. it will go across the land and cause this energy. Isso vai cruzar as terras, as barreiras territoriais, vai Aleluia. causar uma energia, Which is faith, que é fé, isso é fé, to bring Brazil as a nation to the level it needs to be. e essa fé, essa energia que vai vir desse levantar, vai levar o Brasil para o nível em que ele precisa estar. Where there was not a way, there will be a way for Brazil. Onde não havia um caminho e uma saída, vai haver um caminho para o Brasil. Supernatural things will begin to happen as leaders take their place. Coisas sobrenaturais vão Aleluia. começar a acontecer enquanto esses líderes assumirem os seus lugares. And what you carry E o que você carrega will help equip them to do exactly that. vai ajudar essas pessoas a fazerem exatamente isso. Oh, amen. Amém! Amém. So powerful. Well, thank you Muito again, Angela. poderoso. Ah, Muito obrigada de novo, obrigada, Ângela. querida. Love you Vamos so marcar, much. quero estar aí. Amo você. One day we'll speak together. Nós Amém. vamos pregar juntas. Amém. Amen. Thank you. Thank you. Well, as we end really quick, I just want to say this to our listeners. Então, só para finalizarmos, eu gostaria de dizer isso rapidamente para os nossos ouvintes. If you feel called to lead with faith and purpose in the marketplace, I want to personally invite you. Então, se você se sente chamado para liderar com ousadia e propósito no mundo dos negócios, eu quero te convidar
check out my mentorship program called the Marketplace Ministers. Para conferir o meu programa de mentoria Sacerdotes de Mercado, We already have a group that's almost finished and it has been amazing. nós temos um grupo que já está aí no processo, quase finalizando, e tem sido incrível. I show you how to take the promises of God and speak those over your job or your future. Eu te ensino como você pegar as promessas e as palavras do Senhor e a declará-las e colocá-las em ação sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego, sobre o seu futuro. So it's for leaders just like you that are watching today Então é para líderes assim como você que estão nos ouvindo hoje, that understand that their job is not just a mission, but it's an assignment. que entende que o seu trabalho, que a sua empresa não é só uma missão, mas é uma tarefa de Deus. So I mean, this is a dream of mine to do these classes. E fazer isso é um sonho meu. And so we're opening up a new group very soon. Então, fique atento que nós vamos abrir o próximo grupo em breve. So you can go to chantelcooley.com and click the link in the description and it'll give you all the information. Então, você pode ir no nosso site chantelcooley.com e você ter todas as informações lá. Okay, well, thank you again, Angela. Love you. Então, Love muito you. obrigada de novo, Ângela. Amo você. And Love and we will see you next time. E nós te vemos na próxima. Ok.